Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa, do Linguagem Diplomática, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso programa de correção por vídeo, né? Mais precisamente, compará-lo, né, com o formato da aula particular, né? Enfim, se você é um CACDista, né, e está aí à procura de alguém que possa auxiliar você com as discursivas de idiomas, né? No caso aqui, as línguas estrangeiras, né? E língua portuguesa também, né? Nós colocamos a língua portuguesa no mesmo formato, né? Enfim, como a nossa metodologia, né, de correção, né, por vídeo, né, nós colocamos isso no nosso site, mas nem sempre fica muito claro, né, para todos que pretendem assinar, né? Mas como ela resolve o problema, como ela ajuda o candidato a avançar no idioma, né? E vamos ver, né, quais os vínculos disso com a aula particular, né? Bom, os professores de idioma da linguagem diplomática, nós, digamos, viemos da aula particular do CACD. Nós ainda temos alunos que fazem a aula particular, ainda aceitamos alunos que querem fazer a aula particular, né? Nós temos lá os pacotes de aulas particulares, né? Mas eu diria que o formato de correção de questões, né, por vídeo, ela foi uma adaptação e um projeto, né, que, enfim, eu trabalhei nele um bom tempo com observação, pesquisa, né, estudo, pesquisa de opinião, opinião dos alunos, né, para tentar atingir um formato que fosse bastante eficiente e que também reduzisse custos, né? Enfim, então, com esse formato, né, da correção por vídeo, nós resolvemos vários problemas, né? Um deles, né, vamos pegar aí até mais pela linha do candidato, né, das vantagens do candidato. É uma certa flexibilidade, né? Flexibilidade no sentido do horário. Era um ponto em que era difícil muitas vezes encaixar, né? Enquadrar um candidato no horário disponível, né? Enfim. Então, de certa forma, isso elimina essas barreiras, né? E o nosso prazo de entrega também, né? Normalmente ele vem ali por semana. Semana um, 2, 3, você pode entregar a sua questão em qualquer dia da semana, né? E na outra, na semana seguinte, né, você recebe aquela correção. Então, tanto o envio quanto o retorno, né, o retorno da resposta tem essa flexibilidade. Então nós quebramos certas barreiras com isso. Uma delas é a barreira do horário, né, a dificuldade do horário, né? E, enfim, a outra, né, é a questão do cumprimento das aulas, né, as aulas particulares. Muitas vezes o candidato viaja, né, depois nós temos que agendar uma reposição de aula, né? Tudo isso é um pouco complicado, né, de fazer. Às vezes você não tem agenda, né, não tem horário disponível e aquela aula fica ali pendente, né? Você custa conseguir fazer, né? Enfim. Então esse é um ponto. Outro aspecto fundamental é a questão da objetividade, né? Então eu trabalhei por muitos anos com aula particular e durante a aula particular, né, obviamente, se o professor trabalha ali com atendimento o dia todo, né, a correção ela é feita durante a aula, né? Então você lê ali junto com o candidato, você lê. Então tem um tempo que é para você, né, professor, observar, ler, e o candidato ali, de certa forma, ele só observa também, ele fica junto ali no tempo. E depois, né, são marcados ali os pontos, né, durante a aula e comentamos ali o que apareceu de problema, né, o que deve ser melhorado, né, e quais conteúdos o candidato deve estudar. Basicamente, esse é o ciclo da aula particular voltada para correção de atividades, né? O professor lê, né, aponta os problemas, aponta os aspectos positivos também, né, e depois, olha, temos que melhorar aqui ou ali, né, manter isso e em seguida, olha, estuda esse tópico, estuda aquele outro tópico. Então você é encaminhado ali para os estudos. Então, com a correção por vídeo,
Na verdade, a nossa correção é em texto e em vídeo. Nós temos os campos de observação, nós marcamos as questões em PDF e enviamos um vídeo de comentários, né? Então ali nós conseguimos dar essa objetividade, né? Primeiramente, nós fazemos a leitura, né? Aí o professor está sozinho nessa hora, ele lê com calma, né? Sem, enfim, com concentração, né? Lê, marca tudo com tranquilidade. Ele tem tempo também para pesquisar links e materiais e disponibilizar ali para orientar seus estudos, né? E tudo isso fica anotado ali, né? Abrimos as caixinhas de diálogo ali no texto, né, em cima do PDF do candidato, né, e marcamos todos os comentários. Depois entra o vídeo. E esse é um vídeo bem objetivo. Basicamente, é uma visão geral, né, de como ficou o texto, como ficou a resposta, né, se está avançando, se está regredindo, quais aspectos foram positivos, quais aspectos foram negativos, né? E, por fim, a indicação de quais os passos devem ser dados, né, para resolver aqueles problemas. Pode ser que o problema seja de formato, de estilo, de gramática, de ortografia, enfim, a orientação vai ali, né? Então, esse é um ponto fundamental. Se Olha só, nós já falamos aqui, né, da flexibilidade do horário, né, tanto da entrega quanto para a realização da aula, da objetividade, né? E temos que levar um outro ponto agora em consideração, que é o tempo, né? Vamos considerar a quantidade de tempo. Digamos que você leve aí cerca de 1 hora para elaborar uma questão. No caso do inglês, né, as traduções normalmente são realizadas entre 45 minutos, 1 hora. Então, você investiu lá 45 minutos para resolver a sua questão, né? Depois você participou naquela semana da aula, mais 1 hora, né? Então ali são 2 horas investidas, né, para resolver uma única redação, né? Fora o tempo que você vai investir depois para verificar tudo aquilo que foi apontado durante a aula. Então, nós salvamos pelo menos 1 hora, economizamos pelo menos 1 hora por semana, né, cerca de 1 hora por semana para o candidato, com o formato da correção por vídeo, né? Porque quando você recebe a correção dentro da plataforma, né, você vai receber a notificação por e-mail, né, que sua questão foi corrigida, né, que sua nota está lá. Você vai lá, você vai assistir um vídeo que vai durar ali de 5 a 10 minutos, por exemplo. Então, na sua grade de estudos é bem mais fácil gerenciar isso. E aquela hora que você gastaria ali, né? Não gastar, né, mas investir durante a semana para encontrar com o professor, né? Você vê um vídeo rapidamente e já pode partir para a ação, tá? Então, essa objetividade é um ponto fundamental, né? Enfim, então, além da objetividade, nós temos um outro elemento que é fundamental, que é a frequência, tá? Então, já estamos aí no quarto ponto, né? A flexibilidade do horário, né? Enfim, a objetividade, né? Esse quarto ponto seria o seguinte: a nossa frequência de atividades, né? E nós temos uma frequência que permite que você faça pelo menos uma discursiva de cada idioma por semana, né? E, enfim, você pode executar a discursiva de cada idioma por semana e português, né? Então são pelo menos 3 questões, né? No mínimo, né? Eu digo 3 questões no mínimo pelo seguinte: você pode uma de inglês por semana, não tem jeito, porque são 4 questões. Depois você pode alternar francês e espanhol. Uma semana uma questão de francês, na outra do espanhol. E depois você distribui ali português, né, que são 3 questões, né, de segunda fase. Você faz uma por semana também, tá? Enfim, então, mas digamos que você tenha somente um plano de correção de inglês, tá? Ainda assim, né, como membro da plataforma, você faz a questão de inglês, envia para correção, mas você pode manter o ritmo, né, de resolução das outras questões, tá? De francês, de espanhol, português, tá?
Ou se você faz o contrário, não, tem um pacote de correção de francês e espanhol, ou somente de português. Você consegue manter a produção das outras questões semanalmente. Essa frequência é essencial. Tá? Então essa é uma das lacunas que a nossa plataforma ela também pretende preencher. É que você tenha uma frequência na resolução de exercícios. Toda semana ali, uma questão no máximo, né, passar de um idioma para outro ali de 15 em 15 dias, no caso do francês e do espanhol. No máximo esse intervalo. Tá? Então, mesmo você adotando ali, né, contratando um plano de correção, você consegue manter as outras. Não é aquela coisa assim, vou fazer só inglês por o ano inteiro. Não, enquanto você faz o inglês, ou enquanto você faz francês e espanhol, você continua resolvendo as questões de inglês, porque as aulas na plataforma elas vêm acompanhadas de aula de ou a resolução de um modelo de resposta, ou, né, instruções sobre como responder aquela questão. Tá? Bom, e por fim, um quinto aspecto, que é o financeiro. A aula particular, né, como você contrata ali o professor por 1 hora na semana, né? 1 hora, pode ser que você tenha um pacote de 2 horas por mês, 4 horas por mês, né? Ele assim, tem um custo, né? Você está pagando a hora de um profissional, né? Normalmente um profissional qualificado, com uma alta graduação, né? Não estou falando somente por nós, no nosso caso aqui, mas em todo o contexto aí do CACD, né? E além disso, tem toda uma especialização ali no tema que requer muito tempo de preparação, muito tempo de investigação, muito tempo de estudo. Então não dá para comparar a aula de um professor de CACD, né, com uma aula geral. Né? Enfim, mesmo quando a preparação, por exemplo, é para IELTS ou TOEFL ou Cambridge, IELTS, TOEFL vem com material pronto. Então o professor pega o material ali e trabalha o material pronto. Aqui nós temos que construir, todo mês aquela construção do material específico, com um tema relevante, com um tema que está em alta naquele ano. Então o professor tem que ler sobre o assunto, tem que ler sobre o tema, acompanhar notícias, tudo isso para oferecer um material que tenha relevância. Tá? Então, vamos lá. Como nós conseguimos reduzir o tempo, né? Tanto o tempo para o aluno, como nós falamos no início, quanto o tempo de correção, né? O custo, né, para você investir num programa de correção por vídeo é bem menor. Menos de 50% da aula particular. Tá? Então, os planos de correção, eles podem ser de fato uma grande oportunidade, né, para quem está se preparando para os idiomas. Tá? E como eu disse, você pode, na nossa plataforma ao longo do tempo, alternar a contratação de planos de correção. Ou também você pode ser membro da plataforma e não contratar plano algum de correção. Tá? Mas você consegue manter o ritmo da produção de questões, um ritmo orientado, né, pelas aulas que são disponibilizadas juntamente com as questões. Tá? E se você segue um plano de correção, você mantém ao mesmo tempo a produção dos outros idiomas. Tá? E isso é fundamental. O idioma não é uma coisa que língua estrangeira você está lidando com a aquisição de uma nova língua. Tem todo um processo, né? Enfim, não é a mesma coisa que revisar um conteúdo. Né? São atividades cognitivas, né? Um processo cognitivo de aquisição da linguagem. Né? Então ele requer tempo, requer frequência, requer intensidade, quantidade, né? Quantidade de tempo ali investido. Tá? Então os idiomas têm que ser realmente ao longo prazo. Não dá para você pegar, vou pegar num semestre, vou estudar tal. Ou como acontece com muitos, né? Às vezes não consegue estudar ao longo do ano e se surpreende com uma aprovação na segunda fase, ou entra para a terceira fase e tenta rever ali o conteúdo naquele mês. Isso é impossível, inviável. Você até pode melhorar alguma coisa, mas se tornar competitivo é impossível. Tá? Enfim, então eu gostaria de convidar você para conhecer os nossos planos de correção. Tá? Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Você vai ver lá como se tornar membro do Linguagem Diplomática. Ao se tornar membro, você tem acesso a
todo o conteúdo da plataforma, de todos os idiomas, são questões com aulas comentadas, né? E você pode contratar um pacote de correção. Tá? E aí nessa correção nós vamos olhar ali nos mínimos detalhes e orientar o que você precisa melhorar nos estudos. Ok? Então na página principal do nosso site é só você descer ali, rola a página, vai lá embaixo, você vai ver os planos, inclusive os descontos para quem é assinante. Tá? Nós temos os planos de correção para quem não é membro da plataforma e temos aqueles planos para quem já é, né, assinante, né, membro da nossa plataforma e desfruta de todo o conteúdo, ok? Bom, de qualquer forma, o que eu estou dizendo aqui serve de orientação para os estudos, né? Esse é o modelo como trabalhamos, o modelo que nós criamos, mas tudo isso serve de orientação para os seus estudos também, ok? Então, espero que você nos faça uma visita, que você goste da nossa proposta e, quem sabe, se torne membro da nossa plataforma. Ok? Um abraço, vejo você lá do outro lado. Até mais.